bem-vindos à conversa desta semana. Connosco temos o professor Bernardo Teles Fazendeiro, que é professor auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é também investigador e membro do SES, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Doutorou-se e foi professor também na Universidade de St. Andrews e na Universidade Central Europeia. Os seus campos de investigação englobam as teorias das relações internacionais, os conflitos armados e o mundo pós-soviético com enfoque na Ásia Central. Sobre o tema que bem falar, escreveu um livro denominado A Guerra Quente e a Paz Fria, sobre as origens da Guerra da Ucrânia. Professor, tem a palavra. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar e falar um bocadinho sobre as origens da guerra na Ucrânia. Portanto, de certa maneira, isso é exatamente o tema do meu livro, como expôs e bem, mas eu pensei que fosse mais interessante na palestra, em vez de dar necessariamente um ponto de vista, traçar alguns dos pontos que eu exploro na conclusão sobre outras teses relativas à origem da guerra que está atualmente em vigor na Ucrânia. E, portanto, em vez de eu no fundo, contextualizar aquilo que eu acho que é a minha visão do que originou esta guerra, em parte em contraposição a um longo conflito e a chamada uma paz fria que existiu entre a Rússia e o resto do espaço transatlântico, desde basicamente o fim da União Soviética. Vou então esmiuçar algumas das teses que mais se lê, principalmente na imprensa, entre opinadores e mesmo entre alguns livros que já vão saindo, e alguns que já saíram, porque a guerra começou em 2014, não começou em 2022. 2022 é uma intensificação de um conflito armado que estava sobretudo localizado numa determinada região. Portanto, eu vou falar de algumas destas teses, algumas delas foram modificadas à luz desta intensificação recente, mas que já estavam em vigor, pelo menos desde 2014, quando muita gente tentou explicar as origens deste conflito armado. E, portanto, há um conjunto delas, algumas delas que estão sobretudo em vigor no mundo ocidental, como os patas atlânticos, no mundo europeu e americano, e outras que estão em vigor na Rússia. Portanto, eu vou expor algumas delas. E depois, no final, tecer alguns comentários muito breves sobre algo que eu acho que são as lacunas delas. E, portanto, claro, eu sei que isto é uma conversa sobre história, portanto, só para um tempo fácil, que eu não sou historiador, portanto, eu olho disso muitas vezes à luz, como disse bem, no prisma das teorias das relações internacionais. Portanto, o meu pressuposto é que, inteiramente, o pressuposto, digamos, epistemológico e ontológico é que mesmo quem estuda a história, e, por exemplo, os senhores também servem dessa voga, portanto, olham sempre com um determinado prisma teórico e conceptual, e a partir e esse prisma, ou assim, essa pré-interpretação, ou seja, para dizermos desta maneira, depois ajuda a conceptualizar as razões que originaram um determinado fenómeno, neste caso a guerra. E, portanto, se repararem, muitas das teses que eu vou eliminar vão implicar uma explicação histórica diferente, inclusive vão olhar para datas muito diferentes. Portanto, algumas teses olham, por exemplo, quase até para o Kiev russo, outras apontam para uma história muito mais recente, tendo em conta os pressupostos teóricos que são colocados e até ideológicos por alguns desses autores. Então eu vou começar então com uma primeira tese, uma que tem várias atenuantes e várias diferenças, mas que está bastante em voga e é muito aplicada sobretudo na Europa, mas também por um segmento do chamado establishment liberal norte-americano, e cujo grande expoente é o Michael McFaul. Michael McFaul é um antigo embaixador norte-americano na Rússia, mas é também um académico e uma pessoa relativamente influente que escreve muito sobre a Rússia. Eu próprio falo russo, é uma pessoa muito ciente da política interna da Rússia, conheceu-a bem de perto. E pronto. E a tese do McFaul é basicamente o seguinte: as origens da guerra na Ucrânia estão em parte determinadas pelo regime político e pela consolidação política cada vez mais repressiva e autoritária da Rússia, sobretudo a partir do segundo mandato, sobretudo do terceiro mandato do Vladimir Putin.
Putin é eleito em 2000, é reeleito depois, mais tarde, e há um período em que sai do poder Vladimir Medvedev, e na altura em que ele se recandidata depois do período Medvedev, em que ele tinha sido primeiro-ministro de Medvedev, é aí que há uma diferença de retórica, mas também uma consolidação cada vez mais repressiva do regime. E, portanto, basicamente, a linha geral desta tese e a sua contextualização histórica começa sobretudo no começo da chegada ao Putin ao poder. Portanto, o McFaul coloca muito do ónus da explicação ao regime de Putin e sobretudo no regime de Putin e sobretudo na sua consolidação e na sua crescente autoritarismo a partir de 2012, em que há uma grande contestação política à chegada de Putin, à reeleição de Putin e, portanto, manifestações populares em Moscou e São Petersburgo, que acabam por ser reprimidas ou postas de lado, no sentido de exacerbar o poder de Putin, e o que implicou também que muito do eleitorado liberal, que tradicionalmente votava, não adorando Putin, mas que votava, apesar disso, em Putin, porque Putin era visto como alguém que equilibrava as várias vozes dentro da Rússia, que esse segmento Putin perde. E à luz disso tem de buscar cada vez mais apoio ao lado extremista russo. E isso implica que, à luz da consolidação autoritária da Rússia e, segundo McFaul, devido à busca cada vez maior por parte dos russos por um regime mais liberal e mais democrático, a possibilidade de a Ucrânia se tornar uma democracia liberal e democrática implicaria uma perda de poder subsequente na Rússia. Portanto, Putin e todo o aparelho político à sua volta tem um receio que um alinhamento cada vez maior da Ucrânia com a União Europeia e também com a NATO, mais tarde ou mais cedo, implicaria a criação de uma determinada tipo de democracia, que, por sua vez, colocaria em causa o regime de Putin. Pronto. O McFaul, portanto, esta tese, o tempo em que ela começa e, basicamente, deriva precisamente de uma disputa entre regimes e a incapacidade teórica do regime atual na Rússia de conseguir se manter no poder à luz do que acontecia na Ucrânia. Portanto, Putin sente a necessidade de controlar o que acontece na Ucrânia precisamente para impedir a sua perda de controle. Portanto, a tese de McFaul olha para este prisma conceptual e muito da sua explicação deriva da política interna da Rússia, em contraposição ao que acontece à Ucrânia. Portanto, para McFaul, o alargamento da NATO, por exemplo, é pouco ou nenhuma relevância. No fundo, é epifenomenal. Quer dizer, é uma coisa que Putin vai instrumentalizar para justificar ainda mais a necessidade que ele teve em tomar as ações que tomou, mas que não são, no fundo, importantes para explicar a guerra. Pronto. Essa é uma das teses principais e que tem sido muito utilizadas em determinados círculos académicos e políticos, digamos, no mundo ocidental, para usar esta palavra, ou no espaço atlântico, e também uma tese que mesmo historiadores já têm sido aplicados. Portanto, o Serhiy Plokhy, um historiador famoso ucraniano, tem, aliás, excelentes livros sobre o fim da União Soviética e sobre Chernobyl. Também nos livros mais recentes, eu não li, mas já li resumo sobre o livro, mas é um livro que eu ainda quero ler no integral, mas ele fala precisamente do receio de Putin em relação a uma viragem democrática. Portanto, é uma tese que é aplicada por vários analistas, historiadores, inclusive. Pronto. Essa é uma das principais teses que existem sobre o começo da guerra. A segunda, e também é muito popular, mas também ela é muito controversa, é uma tese que deriva do próprio espaço transatlântico, tem e que é por vezes vista como a tese do pensamento realista norte-americano. Portanto, é uma tese que advém do próprio Estados Unidos, mas que não é uma tese que nos circuitos mais liberais e mais pró-europeus e
transatlânticos esteja na moda. E esta tese é especialmente importante, é uma tese já antiga do Mearsheimer, mas que ganhou muita visibilidade em 2014. John Mearsheimer, que é um teórico da Universidade de Chicago, mas também um analista famoso de recursos internacionais norte-americano, e que tem, aliás, um livro muito conhecido de 2001 chamado A Tragédia das Grandes Potências, a tragédia política das grandes potências, em que mais ou menos expõe o seu raciocínio geral, as premissas do seu raciocínio. Escreveu um artigo em 2014 para a Foreign Affairs, em que diz why, basicamente, ele defende, mas o tipo basicamente sintetiza todo o seu pensamento, why the annexation of Crimea is the West's fault. Ok? Portanto, do ponto de vista de Mearsheimer, a guerra na Ucrânia advém de várias decisões imprudentes que o chamado Ocidente, dizem as palavras do Mearsheimer, toma após o fim da União Soviética. Portanto, para Mearsheimer, a base temporal não começa com Putin, começa até antes de Putin, principalmente com a decisão do alargamento da NATO, ou da expansão da NATO, dependendo da forma como olhamos para este acontecimento. E o que Mearsheimer basicamente advoga nesse artigo, e que ele tem defendido subsequentemente, e continua, aliás, a advogar e a defender, mesmo em 2022, portanto, com a intensificação do conflito armado, quando a Rússia iniciou a sua chamada Operação Especial, é que a decisão de alargamento da NATO, tomada em 94, aceita em 97, e basicamente entrou em vigor logo a partir desse período, pôs em causa a segurança de uma grande potência como a Rússia. E, à luz do raciocínio de Mearsheimer, e Mearsheimer não é o único que tem esta tese, mas é ele, basicamente, a principal referência desta tese, é que mais tarde ou mais cedo a guerra surgiria, sobretudo se esse alargamento persistisse. Okay? E esse alargamento tornou-se tanto mais perigoso quando a NATO, em 2008, nessa famosa Cimeira de Bucareste, promete que a Geórgia ou a Ucrânia, sem estipular a data, um dia fariam parte da Aliança Atlântica. E, portanto, face a esta ameaça em território justaposto à Rússia, a Rússia não pode senão contra-atacar, pelo logo em agosto de 2008, na Guerra da Geórgia, e mais tarde ou mais cedo persistiria na Ucrânia se sentisse que essa ameaça continuasse a surgir. E essa ameaça surgiu não através da NATO, mas depois através da parceria de leste com a União Europeia, quando a Ucrânia é forçada, também entre aspas, a tomar uma decisão entre se alinhar cada vez mais com o Ocidente, com um pacote de maior alinhamento e integração com a União Europeia, ou se alinhar com a Rússia. Face aos protestos Maidan, Putin não podia senão contra-atacar para consolidar o poder nesse espaço. Portanto, reparem que esta tese, que é uma tese muito em voga, e mesmo ela também vem do espaço transatlântico, é muito diferente do McFaul, e são ambos pensadores norte-americanos. As bases temporal é muito diferente, e mesmo a base espacial. Reparem que na tese de Mearsheimer, por exemplo, os regimes da Rússia não entram na equação, a Ucrânia quase nem aparece. Se repararem, o Mearsheimer pouco ou nada fala da Ucrânia. A Ucrânia não tem agência, portanto, não é um ator importante para a narrativa de Mearsheimer. O que importa é o espaço transatlântico, este grande bloco militar, e o outro grande bloco que sempre excluído, que é a Rússia, que entram cada vez em maior contacto e daí provocando o conflito. Portanto, é uma análise muito geopolítica, muito do ponto de vista do espaço internacional. As personalidades até são pouco importantes. Seja Putin, seja Yeltsin, seja quem for, isto é o que queria acontecer mais tarde ou mais cedo. Portanto, é uma tese até bastante determinista. Mas que, apesar de tudo, é uma tese importante e que em determinados círculos é muito debatida e até vista de bons olhos. Claro que umas atenuantes aqui ou acolá, mas etc. Depois temos, estas são as principais teses que têm surgido no espaço transatlântico. Uma delas que é muito crítica do espaço transatlântico, a outra que nem refere ao espaço transatlântico, fala simplesmente que o ONU está totalmente na Rússia.
Depois temos outra, que nascem na Rússia. Portanto, a Rússia também tem as suas próprias espécies de Rússia, vamos só rever algumas delas. A mais antiga, a mais antiga, que até é muito parecida com o do Marshall, é a tese que o próprio Putin, e não só, já o Yeltsin a promovia, mas não de forma tão declarada, que é, no fundo, a quebra, a suposta quebra de uma promessa que tinha sido feita à Rússia, na altura a União Soviética, de que a NATO jamais expandiria para uma promessa feita em 1990, alegadamente feita em 1990, na altura o secretário de Estado norte-americano James Baker a Gorbachev, que a NATO, depois da unificação alemã, não expandiria para o leste. E, portanto, Putin revê esta tese logo no seu primeiro mandato, faz referências a ela várias vezes, e mais tarde no próprio discurso que ele faz em Munique em 2007, em que ele começa a tomar uma posição cada vez mais vincada contra o alargamento do espaço atlântico e a liderança norte-americana desse próprio espaço. Mas, apesar de, portanto, acaba por ser uma tese parecida com a do Marshall, mas um bocadinho diferente. Portanto, o Putin sublinha sobretudo a hipocrisia do Ocidente e as promessas quebradas e que, no fundo, a Rússia portanto, a forma como o Ocidente, em particular os Estados Unidos da América, usando as suas próprias palavras, aproveitaram-se de uma Rússia fraca para depois controlarem o espaço europeu. E, portanto, fala que quer da hipocrisia, quer de uma promessa quebrada e quer do aproveitamento de uma Rússia enfraquecida. Portanto, esta que é uma tese relativamente consensual na Rússia entre analistas liberais, não liberais, pró-Putin ou até ultranacionalistas. Portanto, é uma tese que Putin advogou desde o início e que está lá e que Putin continuou a defender até depois de 2014. Mas é das teses mais antigas e, portanto, é daquelas, mesmo em russos que, por exemplo, são contra a guerra, acham que, apesar de tudo, o Ocidente, entre aspas, fosse a jeito ao se ter largado da forma como se largou. E claro, aqui eu não vou dizer se o largamento foi bem ou não feito, eu só simplesmente a expor as teses tal como elas existem. A outra tese, que é uma tese bastante diferente e que chama a tese, sobretudo em círculos nacionalistas russos, já um bocadinho antiga, mas que Putin, entretanto, começa a aplicar de forma mais categórica, sobretudo em 2021, mas já mesmo antes, já em 2014, deu voz a esta tese, que é que Kiev e a Ucrânia, no fundo, é território russo. Ok? Para daqui reparem, aqui o nexo temporal já não é promessas feitas quando a União Soviética existia, aqui a olhar, não, a Ucrânia fez parte, grande parte da Ucrânia fez parte do Império Russo durante séculos, e, portanto, à luz disso, há aqui, e é natural, quase que essencial, que a Ucrânia regresse, sendo povos eslavos e sendo, ainda para mais, povos que praticam a religião ortodoxa, que deveria regressar de forma natural uh, 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 ao espaço russo, em contraposição ao espaço transatlântico, europeu, ocidental, norte-americano, seja como for. Portanto, para isto, se repararem no ensaio que Putin escreveu no verão de 2021, ele defende precisamente esta tese e, portanto, a culpa para o conflito, se repararem bem, não é só o Ocidente, é, aliás, a própria criação da União Soviética. Putin, nessa tese, olha, sobretudo, para a traição de Lenin, supostamente, segundo as suas palavras, que a partir de 1922, quando a União Soviética foi criada, portanto, 5 anos depois da Revolução Bolchevique, o facto de ter sido criada através de uma federação em que, pronto, a União Soviética, em 1922, ainda não tinha os 15 Estados, foi a saltando de composição, mas basicamente depois da segunda Constituição, em 77, em 1977, a União Soviética é constituída por 15 Estados, e, portanto, que todos eles, à luz, aliás, da tradição que já havia em 22, tinham o direito de soberania dentro da União Soviética, criou, a partir daí, as bases para o nacionalismo que era, na sua essência, anti-russo. E, portanto, com a quebra da União Soviética,
e com a criação do espaço de independência ucraniana, a Rússia foi, como quem diz, divorciada de um espaço que era historicamente seu. Pronto. Reparem que isto é uma tese que muitos russos tinham muito receio até na década de 90, e aliás o próprio Yeltsin de defender publicamente, e devido até que muitos até acreditassem nisso, embora olhassem com muito ceticismo para o afastamento gradual da Ucrânia, por razões várias, eu vamos depois falar delas, porque isto é uma tese altamente imperialista e que poderia criar vários antípodas em todo o espaço da antiga União Soviética, desde o Cáucaso até a Ásia Central. Sempre que este tipo de argumentações ou teses surgiam, era visto por Estados do antigo espaço soviético como um reviver do Império já existente. Mas lá está, o espaço central desta tese é, sobretudo, o que, podemos até começar com a baixa Idade Média, começando com o que é russo, mas sobretudo com o crime colocado, nas palavras de Putin, com a criação da União Soviética em 23. Portanto, de Lenin. A culpa estava em Lenin. A última tese é parecida com esta, um, mas eu quero mesmo assim demarcar a sua diferença, porque o seu espaço temporal é muito anterior à Revolução, que é a tese de que a Rússia, portanto, é uma tese que até, digamos, entra em voga por teóricos norte-americanos, em particular Samuel Huntington, que escreve o livro Clash of Civilization, no início da década de 90, mas que é uma tese que depois também ganha bastante visibilidade na Rússia, que é a ideia que a Rússia e todo o espaço da Eurásia, e, portanto, o eurasianismo, enquanto ideologia, advém desta tese que a Rússia é um espaço civilizacional distinto do Ocidente. E a Ucrânia, em parte por causa da sua religião, da maioria ortodoxa, faz parte deste espaço civilizacional único e, portanto, isto é uma tese que, aliás, é divulgada por ultranacionalistas russos, tem de ser defendido e à luz de uma ocidentalização crescente da Rússia. Portanto, esta é outra tese. O Putin faz referências a esta tese e tem ganho voga esta noção de uma ideia civilizacional diferente, quando o eurasianismo, por parte de Putin e, sobretudo, pensadores ultranacionalistas russos, surge. E, portanto, é uma tese importante para explicar porque que a guerra surgiu mais ou menos nesta altura, face a um Ocidente que estava supostamente a aproximar desta civilização distinta. Pronto, estas são as teses que estão a circular. Há outras, há umas com muito mais nuance, e eu gosto de pensar que eu estou nas que têm um bocadinho mais nuance, mas de qualquer maneira, deixo isso para quem quiser ler o meu livro e achar se, e ver se concorda ou não com essa minha visão, que eu ainda não as pus, mas podemos falar delas se quiserem. De qualquer maneira, há alguns problemas com estas teses. Primeiro, e claro, são todas elas muito diferentes, todas elas têm vários problemas e algumas vantagens, e algumas delas têm elementos de verdade, não é? Não são todas elas necessariamente completamente erradas, mas acabam por realçar demasiado determinadas características em contraposição a outras. Mas um ponto que parece-me bastante importante é que em quase todas elas, nestas teses em vigor, a Ucrânia tem muito pouco agência. Ou seja, não é preciso olhar para a política interna ucraniana, não se olha para os seus líderes ucranianos, não se olha para as relações bilaterais entre a Ucrânia e o espaço europeu ou norte-americano e o espaço russo, e, portanto, isso parece que não importa para explicar a eclosão do conflito. E, do meu ponto de vista, é muito importante essas relações bilaterais. Okay? Há um desgaste paulatino nas relações bilaterais que, de certa forma, forçar demasiado, não é a palavra correta, mas que cada vez fazem com que a elite russa sinta que a única forma de conseguir impor aquilo que lê que é o seu interesse só pode ser através da força. E, portanto, esta dimensão é muito importante. É preciso olhar para as relações bilaterais com o seu país. Segundo, muitas delas, com a exceção de uma que fala, mas uma que fala também acaba por exagerar isso, olha pouco para as dinâmicas de política interna russa. Isso é sobretudo para as teses mais geopolíticas, civilizacionais.
quer dizer, não importa quem esteja no poder, é uma civilização que sempre será assim, ou é uma NATO que se expandiu. As opções que foram tomadas pela liderança russa, e não só, inclusive pelos Estados Unidos, em determinados momentos, do meu ponto de vista, são muito importantes para explicar o desgaste o aquecimento do conflito antes de se tornar em guerra. Mas alguns deles acabam por explicar, de certa forma, determinadas dinâmicas do conflito, portanto, podem ter sido importantes perceber alguns elementos, mas não explicam bem porque a utilização da força. Ou seja, sem dúvida, o alargamento da NATO vai criar crispações profundas entre a Rússia e os países atlânticos, mas isso é algo que é praticamente um dado adquirido desde 94 e 97. Porque então o conflito em 2014? O conflito armado em 2014. E para perceber isto, temos de entrar em dinâmicas de política interna russa, política, o estado das negociações que estavam a decorrer na altura e o desgaste entre ambas as partes, entre a Rússia e o movimento transatlântico, portanto, são coisas contingentes e contextuais, mais do que predeterminadas por alguma expansão da aliança. E, portanto, eu termino aqui. Era meia hora que eu tinha mais ou menos para expor estas ideias, acho que foi mais ou menos a tempo. E, portanto, Sim, estou sim. aberto a questões para alongarmos a conversa. Pronto, já agora, muito obrigado por expor estas teses que são bastante interessantes. Ahm, Muitas delas, claro, muitas delas não, mas algumas delas estão referenciadas, têm referência à própria história da Europa Oriental, que no Ocidente não é muito conhecida, infelizmente. Ahm, eu gostava de lhe perguntar, a minha primeira pergunta seria minimamente simples, se calhar, porque baseia-se numa coisa. O professor falou que na terceira, pensou que era a terceira tese, que era a questão da Rússia eh, Putin achar que a Ucrânia já tinha sido parte do Império Russo, portanto deveria voltar outra vez. Ahm, Se formos a ver a história, eh, a Ucrânia é uma espécie, eu costumo fazer muito esta comparação, se calhar está errada, mas a Ucrânia é uma espécie de Galiza para a Rússia, certo? Uma espécie de nascimento próprio daquilo que foi a cultura eslava daquela parte do mundo, como foi connosco com a Galiza. Não sei se estarei Sim, pode partir desse ponto, sim. Do ponto de vista russo, a- sim. Sim. exatamente, do ponto de vista russo. A minha questão não é bem uma questão, é- será que o sentimento dos Só com uma, ultras. só com uma Sim, diferença sim. forte. Só com uma diferença Uhum. forte. A diferença é que, enquanto que a Galiza nunca fez parte de Portugal, as origens estão lá. Sim, Do sim. ponto de vista russo, do Império Russo em particular, a Ucrânia fez parte. Claro, sim, sim. Sim, sim, Mas continua, continua. Era uma das grandes cidades do Império Russo também, exatamente por causa disso. Ahm, mas o que eu quero não é tanto uma questão, mas é um pensamento que é, eventualmente, aquilo que leva até mais nessa teoria os ultranacionalistas, os putinistas, o próprio Putin a ir para a frente, será, e com esta guerra, será essa questão até da história do Kievan Rus, da cultura russa, deles acharem foi ali que nascemos todos, foi ali que nos desenvolvemos. Não, essa tese não estará também com isso? Quer dizer, vou-lhe dar a minha opinião. Não. Não? E aos olhos de Putin, também não. Uhum. Aliás, eu tenho muitas dificuldades em acreditar que, agora quer dizer, as coisas também vão mudando, mas eu acho que o Putin do início dos anos 2000, e há muito trabalho sobre isso, olhava até com desdém para os ultranacionalistas, deste tipo de peças. Ou Uhum. seja, muitos russos, inclusive russos que não tinham gostado da forma como a União Soviética se fragmentou e inclusive como a Ucrânia se separou da Rússia, quer dizer, separada já estava, mas de qualquer maneira, os termos em que essa separação foi feita, tinham tomado como dado adquirido, a dado momento, pronto, a Ucrânia é um Estado independente e a Rússia também. Claro que há um segmento de ultranacionalistas russos que jamais aceitaram isso. Pronto. Uhum.
Mas esse segmento da população não era necessariamente, e desse eleitorado, não era necessariamente influente de forma a ter um impacto significativo no Putin. Portanto, o Putin estava sobretudo quando chegou ao poder no ano 2000 com outras questões, e a Ucrânia não era, de forma Meu Deus. alguma, uma preocupação significativa. E essa ideia de uma grande Rússia, etc, etc. Claro, dito isto, para muitos russos, apesar de tudo, a Ucrânia era muito importante e, apesar de eu achar que Putin não tinha necessariamente estas ambições logo do início de trazer a Ucrânia de volta à órbita da Rússia, mas pronto, consigo algum dia o arquivo demonstra que essa agenda sempre lá esteve. Mas, a meu ver, olhando para os discursos e a forma como Putin sempre se posicionou, até mais ou menos recentemente, eu digo recentemente, a partir de 2013, etc., depois do primeiro conflito, pouco antes da guerra e depois da intensificação do conflito armado em 2022. De qualquer maneira, a Ucrânia era uma audiência e um assunto muito importante na política externa e interna da Rússia. Mas não era necessariamente porque queríamos, no fundo, revitalizar o Kiev russo antigo e a cidade de Vladimir I, etc., que foi quem tornou a Rússia numa potência cristã e cristão ortodoxo. Claro que isso é importante do ponto de vista cultural ou histórico, mas não é essa a razão. A razão era mais pragmática. A razão é que haveria grandes ligações familiares e sociais. Portanto, há muitos russos que tinham familiares a trabalhar ou viver na Ucrânia, ou que os pais eram ucranianos e vice-versa. Um, um, Olhando para a fronteira da Rússia com a Ucrânia, era normal entre muitos ucranianos, sobretudo russófonos, irem trabalhar para a Rússia e voltarem para a Ucrânia, e a questão dos vistos e dos passaportes depois começar a criar problemas, por divisão entre Estados. Ou seja, havia todo um conjunto de questões muito importantes, atendendo aos laços sociais e familiares fortes que existiam entre os dois países, que obrigavam os seus próprios políticos, neste caso ao executivo ucraniano e também ao executivo russo, a dar resposta a isto. E claro, com determinadas medidas são tomadas paulatinamente após a dissolução da União Soviética, algumas delas que não convergem, em relação ao que um lado quer em contraposição ao outro, isso vai acicatando o conflito. Mas, ou seja, mas isso são explicações muito mais pragmáticas, que têm a ver com a questão social e cultural, em parte também ligada à história, mas não advém necessariamente porque havia um sonho de recriar necessariamente o Império Russo que estava em vigor até 1917 e até antes disso. Muito bem, obrigado, professor. Agora passo a palavra ao meu colega, ao Nuno. Força. Muito boa noite, professor. A minha questão é a seguinte: o professor falou que neste século a Rússia já esteve pelo menos envolvida num confronto armado com a Geórgia e mais recentemente agora com a Ucrânia. A minha questão é, existiu uma insistência russa para uma paz diplomática ou a Rússia sempre teve mais posicionada para o lado do confronto armado? Um, Bem, vou responder à pergunta usando o ponto de vista russo. Do ponto de vista russo, sempre teve disposição para a diplomacia, em parte, e sobretudo diplomacia segundo as regras da ordem internacional liberal em vigor, porque praticamente todas as ações militares que a Rússia desenvolveu na Geórgia, na Síria, até mesmo na Chechênia internamente, e depois na Ucrânia, foram justificadas à luz de preceitos e normas que estão em vigor à ordem legal internacional. Podemos dizer que foram manipuladas e que o espírito dessas leis não eram esse. Eu sou dessa linha. Eu acho que muitas delas foram manipuladas. Mas, apesar de tudo, por exemplo, reparem que, no caso, do ponto de vista russo,
a necessidade para intervir e utilizar força militar na Geórgia advém precisamente do facto da Geórgia, do ponto de vista russo, não estar apta à negociação e querer utilizar a força. Portanto, o que a Rússia fez foi uma operação militar cujo único intuito, do ponto de vista russo, fora para proteger a população da Ossétia do Sul e da Abcásia, regiões separatistas da Geórgia, face a uma suposta repressão ativa do regime na altura de Saakashvili que estava no poder na Geórgia. E Putin, e a Rússia em geral, neste momento, vai utilizar as mesmas justificações que a NATO utiliza para justificar a guerra no Kosovo em 99. E a NATO, segundo a NATO, tinha havido uma tentativa de diplomacia que falhou e, portanto, a NATO foi obrigada a intervir do ponto de vista militar porque as opções do ponto de vista da NATO já não estavam em vigor à luz do que a Sérvia estava a fazer na sua antiga região autónoma no Kosovo. Putin replica isso. Portanto, do ponto de vista de Putin, eles vão dizer que havia sempre uma predisposição para obedecer às normas internacionais e a Rússia, no fundo, fez o mesmo que o dito Ocidente fez, ou que os Países Atlânticos fez em outras circunstâncias. Dito isto, a utilização da força é muito importante para a Rússia, por duas razões. A Rússia, sob o mandato de Putin, utiliza a força para demonstrar que é uma potência que tem de ser levada a sério. Se repararmos o discurso altamente contundente que Putin faz em Munique em 2007, criticando a expansão da NATO, parte do que ele diz é que as pessoas não levaram a sério a Rússia. E, portanto, a demonstração da força serve, em parte, para dizer, olha, agora presta atenção connosco. E, de certa forma, no caso da Geórgia, resultou. A União Europeia, por exemplo, num relatório que escreve mais tarde, logo em 2009, sobre o que explicou o conflito, no sentido de mediar as negociações entre a Geórgia e a Rússia, é um primeiro ataque pela Geórgia e não pela Rússia. Portanto, a culpa, no fundo, pela guerra na Geórgia advém da suposta agressividade da Geórgia. Eu não estou a dizer se isto é verdade ou não, só digo, portanto, esta tese é muito controversa. Se forem à Geórgia, eles vão ler esta tese muito diferente, mas está no relatório. E portanto, isto correu bem, demonstrou força e, a partir daí, repare, a partir de 2008, a NATO deixou, apesar de haver sempre referências a uma potencial adesão futura da Geórgia e da Ucrânia à NATO, a NATO deixou, apesar de tudo, fazer referências sistemáticas à uma entrada possível e futura. As referências existiam, não estou a dizer agora, mas deixou de negociar de forma tão declarada com a Ucrânia e Geórgia uma potencial adesão futura. Congelou essa adesão, independentemente de quaisquer declarações retóricas que fizer. Levou a Rússia a sério. Portanto, a utilização da força era importante desse ponto de vista. Segundo, era importante do ponto de vista interno, não só para demonstrar ao outro lado, olha, vou a sério, mas porque a utilização de agressividade sistemática por parte de Putin era uma das suas principais formas de legitimação. Eu sou um tipo duro, levem-me a sério, e eu cumpro quando a Rússia é posta de lado. Portanto, ou seja, o Putin tem duas audiências quando toma esta decisão da utilização da força. E terceiro, isto já não está no necessariamente lugar esse ponto, mas se me permitir que não responda à sua pergunta, mas para lidar a outra questão, que é que no fundo está muito ligada à minha tese que o conflito aconteceu, é que isto corre de tal maneira bem à Rússia a utilização da força. Repara, corre bem na Geórgia, que termina rapidamente, poucos dias, e a Rússia ainda para mais não é vista como uma culpada, quem é vista é a Geórgia, do ponto de vista oficial. Corre relativamente bem na Síria, ao ponto de Bashar al-Assad mais ou menos conseguir ganhar a guerra, e corre muito bem na Crimeia, em 2014. Não corre tão bem em Donbass, as coisas começam a correr mal em Donbass. Mas, ao que tudo indica, Donbass não correu, nem estava necessariamente planeado por parte de Putin. Portanto, isso é uma consequência da anexação da Crimeia. Isso a gente vê o que acontece na Crimeia e depois querem replicar isso em Donbass. Mas, de qualquer maneira, na Crimeia até corre relativamente bem. Muito pouca gente morre.
e anexam um território importante, e, aliás, importantíssimo do ponto de vista geoestratégico para a Rússia. Ou seja, em poucas horas, como chamado referendo, a Rússia ganha e anexa um território. Ou seja, isto não só demonstra todo o mundo que a Rússia é uma potência importante, como reforça a ideia interna que Putin é um tipo duro, que cumpre, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista interno russo, cria um excesso de confiança em relação aos ganhos possíveis que a força podem dar. Portanto, ou seja, Nuno, portanto, para voltar à sua questão, a diplomacia de um ponto inicialmente é importante e a Rússia reivindica sempre que esgotou todas as capacidades diplomáticas, mas cada vez mais viu-se mais apto a utilizar a força porque as coisas correram bem. E, portanto, a negociação vai cada vez mais parecendo como algo que os fracos fazem e que os fortes não fazem. Os fortes simplesmente impõem quando querem. E a questão da demonstração da força é muito importante para a legitimação do poder. Muito obrigado, professor. O professor falou dos acontecimentos de 2014 que aconteceram na Ucrânia, algumas vezes. E surge uma questão, que é o que é que aconteceu em 2014, ou o que é que não aconteceu em 2014, que aconteceu em 2021, para existir ou 2022, esta escalada bélica. Quais foram as diferenças? Porque a situação foi semelhante. Não foi totalmente. Portanto, vamos, ou seja, o Putin arriscou em 2014 e correu bem, mas podia ter corrido muito mal. Portanto, as Forças Armadas em 2022 ucranianas estavam muito bem preparadas. Putin claramente subestimou-os, mas poderiam, teoricamente, estarem muito melhores do que estavam. A Ucrânia estava em 2014, independentemente de quaisquer falhas militares e de organização militar que tinha na altura, estava numa situação política extremamente instável que não estava em 2020 e 2022. Okay? Havia um presidente que tinha chegado ao poder legitimamente, foi eleito por mais de 50% da população ucraniana, e, portanto, havia estabilidade política na Ucrânia. Portanto, desse ponto de vista, as situações são bastante diferentes. Lá está, apesar disso ter razão, isto não explica porque o conflito eclodiu e intensificou em 2022 em comparação a 2014. Bom, em 2014, Putin arriscou, mas correu bem. Em 2022 arriscou e correu muito mal. Okay? É muito importante tomar isto em conta, porque em 2014 as coisas podiam ter corrido muito mal. A Rússia, em 2014, de certa forma, até correram. Porque Donbass, a insurreição em Donbass, que Putin depois é obrigado, através de combatentes proxies, mas depois também através de próprios operacionais russos disfarçados, que é obrigado a apoiar, não era o intuito original de Putin. Putin é obrigado a improvisar. Okay? Para apoiar, pronto, este grupo de insurreição faça o que tinha acontecido na Crimeia. De qualquer maneira, o que é que aconteceu de diferente? O que aconteceu de diferente é que Putin julgava, depois da assinatura dos protocolos de Minsk e do cessar-fogo que há em Donbass depois de 2015, que 2014, no final de 2014 e primavera de 2015 seria, os chamados protocolos de Minsk ou acordos de Minsk, que são negociados, mediados em Minsk, portanto, na Bielorrússia, por iniciativa da Alemanha e da França, em ligação com a Rússia, que Putin teria encontrado uma forma permanente de ter uma influência indireta na política interna da Ucrânia. Ou seja, Putin percebeu que, sobretudo depois da fuga de Yanukovych, no início de 2014, o antigo presidente ucraniano, que tinha perdido um eleitorado significativo, que é normalmente visto como pró-russo e que ajudava a equilibrar o alinhamento mais ocidental da Ucrânia, e para isso perdeu-se com erros. Os protocolos de Minsk indicavam que haveria autonomia, teoricamente,
na região de Donbass e que esta autonomia, do ponto de vista de Putin, implicaria que havia um veto implícito a quaisquer políticas de crescente alinhamento com o Ocidente. Só que, do ponto de vista ucraniano, a leitura dos protocolos de Minsk de paz foi muito diferente. Eles discordaram da sua opção para haver autonomia na região de leste da Ucrânia. Os ucranianos reivindicavam sempre que as forças militares tinham saído de Donbass para e haver eleições livres, para depois determinar como é que seria essa suposta autonomia. Os russos diziam pelo contrário, as tropas têm de manter, e só depois dessa autonomia ser reivindicada é que eles sairiam. Portanto, havia aqui uma. E depois havia um outro ponto muito importante, é que a Ucrânia, não aceitando estes termos de negociação, foi demonstrando o seu desagrado subsequente através de vários gestos políticos e simbólicos muito importantes. Um deles foi colocar, por exemplo, na sua Constituição, que a Ucrânia teria como seu objetivo aderir à NATO no futuro, e inclusive à União Europeia. Entre várias outras coisas, por exemplo, a sua política em relação às línguas minoritárias. Que do ponto de vista russo, demonstrou que a Ucrânia cada vez mais estava a sair da órbita russa e a colocar em xeque muitas das exigências russas. E, portanto, há um desgaste persistente e, mais uma vez, a Rússia sente que a Ucrânia e o chamado dito Ocidente não estão a levar a Rússia novamente a sério e, portanto, a força surge novamente como uma forma de demonstrar: olha, vocês tiraram um presidente eleito, Yanukovych, vejam o que aconteceu, tirei-vos a Crimeia, vocês não estão a levar os nossos pedidos a sério e vamos fazer outra vez uma operação militar massiva para renegociar e impor os termos daquilo que nós achamos que devem ser o tratado de paz subsequente. Mas desta vez correu mal. Muito obrigado, professor, pela sua explicação bastante, bastante boa. Gostaria de passar a palavra ao meu colega Guilherme, que tem mais umas perguntas para o professor. Obrigado. Professor, a minha próxima pergunta, é sobre a questão das primeiras teses que referi. As questões da questão do Ocidente sobre a Rússia, digamos. Sobre a Rússia, mas neste caso será sobre o prisma da Ucrânia. Eventualmente, o Ocidente não poderá ter como referiu, não poderá ter tido um aproveitamento do sentimento nacional ucraniano, tal como os curdos têm de serem uma pátria sem nação, ou, por exemplo, a questão do Kosovo, que também se via como uma pátria sem nação. O Ocidente não terá também, nessas teses, aproveitado esse sentimento ucraniano para, digamos, do ponto de vista russo, se intrometer numa parte da esfera de influência da Rússia? Um, sim e não. Portanto, eu vou repartir a sua pergunta em vários elementos. Primeiro, a posição ocidental, entre aspas, em relação à Ucrânia, e digo mesmo entre aspas, nunca foi consensual. Okay? Portanto, é sem dúvida verdade que dentro de um largo espectro dos Estados europeus e até norte-americanos, havia uma grande empatia em relação a um determinado rumo à política externa ucraniana, vista como mais pró-ocidental. Uhum. E, portanto, isso foi verdade na administração Bush, por exemplo, e em vários Estados de leste, por exemplo, como a Polónia, que queria trazer a Ucrânia cada vez mais para esta ordem. Okay? Mas, por exemplo, não era o caso necessariamente da Alemanha, que olhava com muito ceticismo. Aliás, na Cimeira de Bucareste, em 2008, a Angela Merkel mostra muito ceticismo em relação à promessa que é feita. Embora, depois, a frase que diz que a Ucrânia e a Geórgia um dia fariam parte da Ucrânia, surge de uma negociação e foi numa emenda que, em parte, foi colocada pela própria Alemanha. A Alemanha sempre mostrou bastante ceticismo em antagonizar, lá está, o espaço da esfera de influência russa, pelo menos com os russos.
Portanto, desse ponto de vista, sim e não. Há vozes, há muitas vozes que olham para bastante ceticismo para, em relação a trazer a Ucrânia à órbita chamada ocidental. Mas também em relação à Ucrânia, portanto, quando nós falamos desse sentimento de querer se juntar ao espaço transatlântico ocidental, isso é verdade. Hoje em dia, reflete um largo espectro de ucranianos à luz da guerra, porque muitos dos ucranianos pró-russos, muitos deles ou fugiram para a Rússia, portanto, muitas vezes esquecemos, mas houve um grande êxito logo em 2014 de ucranianos russos para a Rússia, ou ucranianos russófonos, ou russos, à, à, à luz da intensificação do conflito de 2014. Mas o meu ponto é precisamente isso. Até 2014, a Ucrânia estava bastante dividida, daí a revolta em Donbass, mas também a revolta em Kiev, em relação a que seja que o mundo quisesse viver. Portanto, de facto, na Ucrânia Ocidental, e se calhar dizer que na maioria dos ucranianos, de facto, havia se calhar uma tentação de querer alinhar a Ucrânia com o espaço ocidental, que era visto como mais próspero, mais livre, seja como for. Havia várias razões. Ou até porque o espaço europeu não é russo. Portanto, às vezes, o sentimento até de alguns círculos naturalistas ucranianos é simplesmente por ser anti-russo. Há várias explicações. Mas isso não era necessariamente o sentimento de muitos ucranianos que, por exemplo, viviam em Donbass. Que achavam que, apesar de tudo, independentemente de alguns defeitos da Rússia, era bom do ponto de vista comercial, portanto, às vezes eram razões pragmáticas, ou também pelas razões culturais, estarem mais alinhadas com o país que vinham sendo historicamente e culturalmente mais próximos. Ou seja, há elementos em todos os lados que buscam, no sentido da sua agenda política, um alinhamento, mas nunca foi necessariamente maioritário, até muito recentemente. Claro que o que aconteceu agora com a guerra é que houve uma unificação da Ucrânia e muita dessa unificação da Ucrânia está mais ou menos ambígua em relação ao rumo, ou a política entre alguns ucranianos em relação a isso, agora tem de tomar uma decisão. E a decisão é, à luz das ações russas, tem de se alinhar com o Ocidente. Portanto, agora, isso não quer dizer que, por vezes, o chamado Ocidente, nos passados, não tenha feito tomar várias imprudências ao longo do caminho, mas essas imprudências são mais contingentes e vão surgindo do que necessariamente um rumo pré-determinado por alguma administração. A administração, por exemplo, Obama tinha visões diferentes, a de Bush outras, portanto, é um bocadinho mais ambíguo do que. Não, é que eu, por exemplo, liguei muito à questão do Kosovo, ou, por exemplo, a questão curda, que ainda hoje está por resolver, passado quase 100 anos, e, portanto. Ahm, para a última pergunta, passo a palavra ao meu colega Nuno. Muito obrigado, Guilherme. Caro professor, a minha última pergunta é mais numa questão de a história tem sempre dois pontos de vista. E a minha questão é, por que razão é que a Rússia uh, classifica os ucranianos como nazis? Ah, porque é que em particular o Executivo de Putin, em geral, sim, isso é uma boa questão. Quer dizer, a mais fácil, há várias explicações também, não é? Mas em parte, é propaganda, não é? Portanto, é uma forma de captar, à luz da chamada Grande Guerra Patriótica Rússia, que é visto da antiga União Soviética em relação à invasão nazi, e que ainda hoje em dia é muito importante no imaginário coletivo da Rússia, e não só de todo o espaço soviético. Portanto, descrever a Rússia como nazi, desculpa, a Ucrânia como nazi, é uma forma, lá está, de mobilizar e de arranjar uma justificação um bocado ad hoc para a invasão. De qualquer maneira, o que os russos apontam como evidência em relação a isso, evidência deturpada, portanto, não acho que os russos tinham razão alguma. Inteiramente, claro que há neonazis na Ucrânia, como em várias outras partes da Europa, portanto, não é por aí. Estão longe de ser maioritários, as eleições
para o Parlamento ucraniano comprovam, portanto, os partidos altamente extremistas são bastante militares, se é que existente, portanto, provavelmente eram referências muito pouco importantes. Mas, de qualquer maneira, tirando isso, o que os russos apontam como justificação para o nazismo é essa história, para quem fazer uma ligação histórica e demonstrar que esta guerra, no fundo, é parecida com a guerra anterior, portanto, isto é para proteger a Rússia, mas também porque, do ponto de vista russo, os russos, as minorias russas na Ucrânia foram discriminadas. E há um quê de verdade neste género de pensamento, porque os russos apontam sempre para o facto do russo e da cultura russa, e particularmente o idioma russo, não ter sido suficientemente protegido por parte dos ucranianos, e sobretudo em 2014, quando o governo temporário da Ucrânia, pós-Maidan, chegou ao poder, um dos primeiros atos, mas depois simbólicos faz, mas depois é congelado, chegou ao poder, mas de qualquer maneira foi abolir a lei que o anterior presidente Yanukovych tinha colocado, que na Ucrânia, que era que em qualquer região minoritária, em que há uma percentagem de grupos minoritários nesse país, e reparem que esta lei era muito bem recebida, não só por russos ou russófonos ucranianos, mas também, por exemplo, por húngaros ucranianos. Portanto, todas as minorias gostavam desta lei, em que dizem que nessas regiões minoritárias, ou em regiões em que estas minorias tinham uma determinada porcentagem de população, poderiam, para efeitos oficiais e formais, falar na sua língua materna. E quando esta lei é abolida e feita, os russos isto demonstra um projeto ultranacionalista que era, do ponto de vista russo, discriminatório em relação à Rússia. Portanto, querem apagar, e é aí que os russos começam a falar, erradamente do meu ponto de vista, e manipulam estes termos, de qualquer maneira, mas que está ligado à questão do nazismo, que é dizer que isto vão fazer um genocídio à população e à cultura russa. Portanto, é a partir daqui que nasce este termo. Portanto, ou seja, mas no fundo, isto é um exagero, é uma hipérbole, para não arranjar outro termo, para não arranjar uma mentira, do ponto de vista russo. Mas as razões são estas: apontam para alguns elementos e exacerbam a crítica. E, portanto, e dá jeito, lá está, para terminar, porque traz de volta o imaginário da grande guerra patriótica da União Soviética face ao nazismo. Portanto, eles apontam para estes elementos para justificar a chamada operação de desnazificação da Ucrânia. Muito obrigado pela sua resposta, professor. Muito obrigado. Irei passar agora a palavra ao meu colega Guilherme para terminarmos então a entrevista. Bem, sendo assim, professor, muito obrigado por estes esclarecimentos bastante interessantes sobre a atual o atual grande conflito bélico que vivemos, especialmente na Europa, passado quase 80 anos da Segunda Guerra Mundial, sem contar com a Guerra da Jugoslávia. Ao resto dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores, desejamos uma boa noite e obrigado por estarem connosco esta semana. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer e continue com a ciência. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite.